Abertura. Avisos de possibilidades e proibições escritos em diversas línguas. No centro, escrito com letras O de um globo e de uma proibição. Como funciona aí? Olá! O número de brasileiros que querem morar Apresentadora fora do país Marina é cada Campos. vez maior. Em 2022, os pedidos de visto para residência em Portugal aumentaram 200%. Para Nova Zelândia, mais de 500%. Mas quem decide morar fora do Brasil precisa ficar atento às regras de aluguel ou compra de imóveis. Em alguns casos, vai ser preciso muita paciência e persistência para conseguir superar a burocracia e as exigências dos países. Em Portugal, por exemplo, a situação de muitos brasileiros ficou ainda mais grave, com o aumento nos preços de aluguéis, que chegaram a subir em média 37% no ano passado. De Lisboa, a Carolina, que mora no país há 6 anos, conta pra gente a experiência dela, que alugou o imóvel no início da pandemia, numa condição bem diferente dos dias de hoje. Carol, como funciona aí? Globo terrestre. Imagem se aproxima de Portugal na Europa. Indicação pontiaguda em Lisboa, Portugal. É dia. Jardim Amália Rodrigues. Ponte Automotiva 25 de Abril. Aqueduto das Águas Livres. Monumento Padrão dos Descobrimentos. Olá a todos. Meu nome Caroline é Delmaso, jornalista. Eu sou jornalista de formação e aqui em Portugal trabalho com comunicação de ciência, que é divulgação de projetos científicos para diversos públicos. Praça do Comércio. No centro, estátua equestre de Dom José I. Eu cheguei cá, como a gente fala aqui em Portugal, eu cheguei aqui em 2016, em setembro, então já faz mais de 6 anos. No início, eu dividi casa, aluguei um quarto e assim foi até 2020. Em 2020, quando houve a pandemia, todos os senhorios, que é o nome que a gente dá para quem são os donos dos apartamentos, ficaram com muito receio de ficar alugando o apartamento a curto prazo para Airbnb e muitos começaram a considerar alugar a longo prazo. E encontrei este pequeno apartamento onde eu moro agora. E consegui uma série de situações muito positivas, que são exceções quando a gente pensa no mercado, mesmo naquela época e sobretudo agora. Como estava em contexto de pandemia, os preços de aluguel abaixaram muito naquela época. Então eu já consegui alugar um apartamento na região central de Lisboa com um preço bem mais baixo. E além disso, com minha senhoria, nós procuramos o programa do governo que se chama Arrendamento Acessível. E o arrendamento acessível funciona da seguinte forma: dá-se isenção de impostos para o senhorio e assim faz um preço mais barato para o inquilino. No arrendamento acessível, foi feito tudo online. O senhorio teve, no caso a minha senhoria, teve que mandar uns documentos e os documentos do inquilino, no meu caso, eu tive que mandar um comprovativo salvo erro da minha residência, aqui, do meu cartãozinho que diz que eu tenho residência legal, ou então cartão de cidadão, se fosse um português. Tive que enviar também o meu contrato de trabalho, que é uma comprovação de que há uma renda entrando todos os meses. E o valor do aluguel, ele foi feito com base no valor do meu salário, ou seja, pega-se o salário e o valor máximo que o senhorio pode cobrar são 35% do valor do salário do inquilino. Eu tive que dar um calção é aquele dinheiro que a gente dá, que se acontece alguma coisa na casa, o senhorio ou a senhoria usa aquele dinheiro para consertar, e o contrato é de 5 anos. Bairro de apartamentos no centro de Lisboa. Vinheta, como funciona aí? E para falar sobre esse assunto, convidamos o professor de Direito Internacional, Álvaro Castelo Branco. Doutor Álvaro, seja muito bem-vindo ao Como Funciona Aí. A gente viu a Carol contando aí como que ela conseguiu a residência fixa dela em Portugal. Quais os direitos tem um estrangeiro quando consegue alugar um imóvel, tem uma residência fixa? Convidado fala por videoconferência. Olá, tudo bem? Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, a oportunidade. Álvaro Castelo Branco, professor de Direito Internacional. E é bom esclarecer, num primeiro momento, que a gente tem que identificar 2 situações de um brasileiro no exterior, né? Quando ele é legal e documentado e quando ele é ilegal, sem os documentos que garantem a permanência dele, né? Com relação ao imigrante que tem a documentação legal, via de regra não existem maiores problemas. Obviamente ele tem que respeitar as regras burocráticas de cada país, como a Carol disse lá, algumas regras até desse projeto lá, desse programa do governo português.
E geralmente é fácil obter o acesso ao imóvel, aos benefícios. O grande problema é quando essa pessoa ela se encontra em situação de irregularidade. Tudo fica mais difícil. A Carol falou, por exemplo, de caução, de exigência de caução. O que acontece? Muitas vezes, alguns proprietários, eles simplesmente não alugam para estrangeiros legais por falta de medo de não honrar o pagamento, não ter como você, eventualmente, forçar a pagar. Então, geralmente não alugam, ou quando eles alugam, eles exigem uma caução muito maior. Geralmente, por exemplo, eu tenho alguns exemplos nos Estados Unidos, é muito comum se exigir um mês de aluguel como cheque caução, né, como depósito caução. Mas quando o imigrante é legal, se exige às vezes 3 meses até 6 meses, né? Então, por um caso de implemento do contrato, você tem pelo menos aí uma forma do proprietário estar resguardado. Agora, a partir do momento que a pessoa está legalizada no país e tem uma residência fixa, ela tem direito, por exemplo, a ter acesso ao sistema de saúde daquele lugar, a abrir uma conta bancária, por exemplo? Isso vai depender de cada país, né? Isso é de acordo com as regras de cada estado. Mas, via de regra, sim. No próprio Brasil, o estrangeiro, quando ele entra de maneira regular, ele tem direito a CPF, ele tem, no Brasil nós temos a situação da saúde gratuita, né? Mas ele sim tem direito à aquisição de imóveis, nos outros países. Inclusive, essa pergunta é interessante sobre a questão do imóvel, né? Se você analisar, é uma questão até de sociologia, não só de direito, se a gente lembrar quais são os 3 elementos do Estado, né? O povo, o território e o poder soberano. Não, quando a gente fala do território, não que o território seja estatal, mas cada país ele tem o direito de regulamentar a propriedade, por mais capitalista, mais privado que seja. Então, no Brasil, por exemplo, a nossa Constituição, lá no artigo 5º, fala que não pode haver distinções entre brasileiros e estrangeiros, fora os casos previstos. Então vamos voltar agora para Portugal, mas agora vamos desembarcar na cidade de Porto. A Karine deixou o Brasil e foi morar com a família por lá. Ela está trabalhando como consultora de imóveis e conta como fez para alugar uma casa e algumas exigências do mercado imobiliário. É com você, Karine. Globo terrestre. Imagem se aproxima de Portugal na Europa. Indicação pontiaguda na cidade de Porto, Portugal. Rio Douro divide os bairros da cidade. Torre dos Clérigos. Avião chega ao aeroporto local. Estátua equestre de Vímara Pérez. Olá, meu nome é Karine. Karine Facuri, consultora imobiliária. Sou uma mineira corajosa, porque larguei tudo no Brasil para viver uma experiência incrível em Portugal. Bairros próximos ao Miradouro da Vitória. Meu marido veio um mês antes para se organizar com moradia e foi uma dificuldade conseguir arrendamento aqui. Os imóveis aqui, a hora que entra no mercado, eles já imediatamente já estão arrendados ou arrenda assim rapidamente. E os preços são muito altos, né? O arrendamento é um custo muito alto. E não só para brasileiro ou qualquer outra pessoa tem uma certa dificuldade em fazer os arrendamentos. Os senhorios, que são os proprietários, costumam pedir 3 meses de caução. Existem casos de senhorios que pedem 1 ano de adiantamento, além do caução. Hoje eu trabalho no setor imobiliário e se eu tivesse as informações que eu tenho hoje desse setor, eu não teria vindo para Portugal antes de comprar o meu imóvel. É totalmente possível e financiável a compra do imóvel, mesmo você estando no Brasil. Prédio residencial. Para fazer o financiamento, vai precisar dos 6 últimos olerites, do contrato de trabalho, dos 6 últimos extratos bancários e, de preferência, abrir uma conta em banco português. Uma possibilidade de você conseguir a sua cidadania europeia é por meio do visto Gold. Existem leis e regras que regem o acesso a esse visto. O investimento é em torno de 500 mil euros, mas precisa estar atento às áreas designadas. Carros passam pelo Miradouro da Vitória. Vinheta. Como funciona aí?
Doutor Álvaro, como que fica a situação eleitoral e fiscal do brasileiro que decide ir morar em outro país como a Karine? A Karine, que é mineira como eu, parece que eu até adivinhei a fala dela quando eu falei do calção um pouco, né? Não é Falei de 6 verdade? meses, né? É uma situação também Álvaro Castelo interessante, Branco, professor de Direito Internacional. antenado. O fato dele residir no exterior, seja legalmente, não afasta as obrigações como cidadão de direitos políticos, né? Então, ele deve sim votar nos estados estrangeiros. A gente acompanhou isso, inclusive, nas últimas eleições. Você tem os consulados no exterior, onde você tem as urnas eletrônicas, o processo de votação é muito parecido, apenas você não tem o voto para governador, as eleições locais, você não pode votar, mas para os cargos, por exemplo, presidente da República, você vota. E caso você não vote, você tem que justificar o seu voto. É até fácil hoje, né? Você justifica pela internet, tem um aplicativo da Justiça Eleitoral que você também pode justificar seu voto, porque caso você não justifique o seu voto, você está cometendo uma infração eleitoral. Isso pode gerar aí pagamento de multa, pode gerar algumas restrições, por exemplo, no seu CPF, na própria emissão de um passaporte no futuro. Então, o cidadão brasileiro, ele tem que ter muito cuidado com isso, né? Ele também tem que ter cuidado com a questão de declaração de renda. E se ele continua oferindo renda no Brasil, por exemplo, ele continua tendo um emprego no Brasil, ele tem imóveis alugados, ou ele tem alguma forma de renda que exceda o valor de isenção do imposto de renda, ele deve declarar o imposto de renda aqui no Brasil. E da mesma forma, se ele ofere renda no exterior, ele deve declarar na seção respectiva da declaração do imposto de renda, mas, no entanto, se essa renda já foi tributada no país estrangeiro, ele não vai ser tributado 2 vezes, né? Isso seria uma bitributação. Existem, inclusive, tratados para evitar essa bitributação. Agora, a Karine também falou da possibilidade da compra de um imóvel lá em Portugal, inclusive isso daria direito, dependendo do valor, a um visto Gold. O que isso representa em benefícios para a pessoa que decide fazer um investimento em um imóvel no exterior? A partir do momento que você é um residente, você ganha nos Estados Unidos seria o Green Card e lá na Europa o direito de permanência, você tem praticamente os mesmos direitos de um cidadão, a não ser certos direitos políticos, talvez acesso a alguns cargos públicos, mas você tem o direito de ir e voltar, você tem o direito de trabalhar, você tem o direito de adquirir imóveis. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já. Vinheta de transição. Estamos apresentando Como Funciona Aí. Vinheta de transição no centro, Como Funciona Aí. Apresentadora Marina Campos. Volta e a gente vai até a Itália, mais exatamente na cidade de Perúdia, onde o médico Rui Tavares mora. O Rui vai contar pra gente as regras para quem tem interesse em alugar um imóvel por lá. Rui, conta pra gente como funciona aí. Globo terrestre. Imagem se aproxima da Itália no continente europeu. Indicação pontiaguda em Perúdia, Itália. Bandeira da Itália. O antigo Coliseu em Roma. Turistas visitam local. Ruínas do Foro Romano. Meu nome é Rui Tavares. Rui Tavares, médico. Sou um brasileiro e italiano que moro aqui na Itália há 4 anos. Altar da Pátria em Roma. Carros passam pelo centro histórico. O aluguel nós podemos dividir em 2 situações. Para o cidadão que já tem a cidadania, ou aquele que vai buscar a cidadania ou que não tem direito à cidadania, mas que vem para morar na Itália, ou trabalhar ou estudar. O aluguel, normalmente, ele é feito nas imobiliárias um contrato de 4 anos. Raramente se consegue um contrato de 1 ano de aluguel. Assim mesmo, como eu não tinha trazido comprovante de renda, eu paguei 1 ano antecipado de aluguel. Então, quem vem para buscar um aluguel deve trazer comprovante de renda em forma de imposto de renda declarado ou comprovante de um emprego fixo, isso tudo traduzido para o italiano com um tradutor juramentado, para poder provar que existe uma renda para pagar o aluguel.
De posse desse contrato, seja de um imóvel exclusivo ou de um quarto que seja, a pessoa deve dirigir-se ao comune, que é o equivalente à prefeitura, né, no Brasil, para dizer que reside naquele endereço. Neste caso, um vigile, que é o equivalente à Polícia Municipal do Brasil, ela irá até o local, num prazo de até 45 dias, para certificar se a pessoa realmente está ocupando aquele local, se tem roupa dela lá, se o local é um local adequado à moradia, se tem a metragem mínima quadrada para albergar aquela quantidade de pessoas que residem naquele local. Quarto com cama de casal. Para um imóvel ser considerado um bilocale, ele tem que ter um quarto com um tamanho suficiente para ter uma cama de casal como essa. No meu caso, o meu apartamento, ele é um trilocale, porque ele ainda tem uma segunda câmera, que é uma câmera menor, onde cabe uma cama de casal, ou de solteirão, mas que só cabe uma pessoa. Então ele seria um trilocale, ainda porque tem uma sala separada, onde existe um espaço de estar. E de posse dessas informações, então, é homologado a residência da pessoa naquele local. A partir daí, você tem direito a obter a sua carteira sanitária e você terá direito aos documentos que comprovem a sua residência aqui. A fonte maior é em Perugia. Vinheta, como funciona aí? Voltamos a falar sobre esse assunto com o professor de Direito Internacional Álvaro Castelo Branco. Doutor Álvaro, a gente viu aí o doutor Rui contando sobre essa exigência do Estado, que inclusive verifica, vai até a casa saber se tem a quantidade suficiente e correta de pessoas que moram ali. O Estado pode intervir e interferir até na propriedade privada, como nessa situação? Vendo o depoimento do Rui... Álvaro Castelo Branco, professor de Direito Internacional. De como no Brasil a fiscalização ela é muito menos forte como na Itália e nos Estados Unidos. Eu, por exemplo, eu tenho imóveis alugados no Brasil e também já morei de aluguel. Eu não me lembro nenhuma vez o proprietário do imóvel ir no imóvel vistoriar, ou o síndico vistoriar meu apartamento. E eu lembro que quando eu morei nos Estados Unidos, era praticamente a cada 3 meses eles inventavam uma inspeção de incêndio, uma inspeção de cachorro, né, para ver, até controlar o número de cachorros que você tem em casa, o número de pessoas que você tem em casa, né? Então, isso depende também muito do estado que você está. Você tem estados muito intervencionistas na propriedade, estados que, por exemplo, restringem até a aquisição para estrangeiros. E com relação ao Brasil, nós tivemos aí recentemente duas discussões bem interessantes sobre o controle do Estado na propriedade privada, né? Um é um caso que afeta todo mundo até hoje, que é a questão de você poder usar sua propriedade para alocações curtas, como o Airbnb, né? Será que o Estado ele pode controlar a forma que você aluga o seu imóvel? E outra questão também muito interessante foi durante a pandemia, com a questão do uso de máscaras, que era até muito polêmico, mas em vários locais, principalmente em espaços públicos, praticamente no território todo nacional, houve restrições, as pessoas teriam que usar máscaras em locais públicos, em meios de transporte, em repartições públicas, e mesmo em algumas propriedades privadas, por exemplo, em condomínios, áreas comuns, né? E a grande questão é, será que o Estado poderia exigir que eu usasse máscara dentro da minha casa? Ou isso aí seria um abuso, uma invasão à minha privacidade, invasão ao meu próprio direito de propriedade, né? Então, são questões assim, jurídicas muito interessantes e, como eu disse, depende de cada estado. Você vai ter estados onde você vai ter uma liberdade maior de utilizar e de proteger a sua propriedade, ao passo que em alguns locais você vai ter uma possibilidade de fiscalização maior, seja por ente público, seja por entes privados também.
Vamos voltar agora para a Itália. O Dr. Rui vai contar para a gente agora como é possível comprar e até financiar um imóvel no país. Ruínas do Foro Romano. O antigo Coliseu. Vista aérea de Roma. Turistas caminham pela cidade. O direito de Rui Tavares, médico. imóvel é dado às pessoas que têm a cidadania, às pessoas que tenham emprego aqui, que residam aqui, né? E que, ou por razões familiares, mesmo não tendo a cidadania. As pessoas que não têm a cidadania e que não residam na Itália, elas têm que residir em países onde haja uma reciprocidade entre a Itália e esse país de origem dessa pessoa. Isso pode ser consultado através do Ministério dos Negócios Estrangeiros aqui da Itália para saber se há essa reciprocidade. No caso do Brasil, sim, existe essa reciprocidade. O modo de pagamento do imóvel que será comprado, o cidadão estrangeiro ele também tem direito ao financiamento que existe nos bancos particulares aqui da Itália. Mas o nível de exigência para uma pessoa que não resida aqui na Itália é muito maior, porque teria que provar uma fonte de renda que eles possam confiar, né? E isso cria uma série de dificuldades. Os impostos que serão pagos, eles basicamente são de duas maneiras. Se a pessoa é um comprador de primeiro imóvel, a prima casa, ele tem um benefício de redução do imposto. Simplesmente paga 2% do valor do imóvel. Mas ele terá que mudar para esse imóvel num período de 8 meses depois de efetivada a compra. E terá que residir pelo menos 6 meses por ano neste imóvel, para continuar obtendo esse benefício. Caso isso não aconteça, ele tem que recolher a diferença que existe de imposto, que seria num total de 9%. Noite de lua cheia em Roma. Vinheta Como Funciona Aí. Doutor Álvaro, recentemente o Canadá proibiu a compra de imóveis por estrangeiro. Cada nação tem uma autonomia para decidir sobre o seu mercado imobiliário ou existe um tratado internacional que possa disciplinar essa questão? Isso é uma questão... Álvaro Castelo Branco, professor de Direito Internacional. O Estado vai regulamentar as relações da propriedade com cidadãos direitos reais, como a gente fala no Brasil, né? Alguns estados isso vai ser possível, como eu estava dizendo no início do programa, no Brasil seria muito difícil, por quê? Porque a Constituição ela traz as situações onde um estrangeiro e um brasileiro têm direitos diferentes, e são poucas, mas isso não significa que não existam restrições. Por exemplo, na faixa de fronteira, que é um território de até 150 quilômetros a partir da fronteira terrestre do Brasil, ali não que o estrangeiro não possa comprar um imóvel, ele pode até comprar, mas é preciso de uma autorização do Conselho de Defesa Nacional. Existem também limitações ao tamanho de propriedades rurais e urbanas, e nesse caso, acima de um certo tamanho, é preciso de uma autorização do Presidente da República, por meio de um decreto, ou até mesmo do Ministério da Agricultura, dependendo da natureza do imóvel. Então, isso vai depender muito do Estado. O senhor tem conhecimento de outros países que também fazem uma restrição à compra de imóveis por estrangeiros? Olha, eu sei que nos Estados Unidos existem restrições também, na Flórida, e nos Estados Unidos é uma federação muito diferente do Brasil, se a gente imaginar que os estados nos Estados Unidos, os 50 estados, eles têm muito mais poderes, muito mais direitos, né? Então, a federação ela é muito mais assimétrica aqui no Brasil. O poder federal não é tão forte como no Brasil. Então, cada estado regulamenta essa matéria. Eu sei que na Flórida, principalmente ali na região de Orlando, existem algumas cidades, né, que para a gente seria bairros, mas nessas cidades, por questão de legislação local, não é possível que estrangeiros façam aquisição de imóveis, né? Então, a gente poderia até imaginar que seria uma forma de preconceito, talvez até seja mais autorizado por aquele estado, é uma questão de soberania. Existem alguns estados também, estados com tradição de common law,
que nem o direito de propriedade amplo ele existe. Na verdade, toda propriedade ela é estatal e o cidadão ele tem direito a uma superfície, o direito de superfície por um determinado número de anos, às vezes até quase que eterna, né? 100 anos. É difícil uma pessoa viver mais 100 anos, principalmente se você imaginar que ela comprou um imóvel depois de um tempo, né? Então, eu lembro que no Timor-Leste, na Zâmbia, na Índia também é assim. Você não adquire a propriedade, você adquire o direito de usar aquela propriedade por um determinado número de anos. Isso vai depender de país para país. Doutor Álvaro, muito obrigada pela participação aqui do Como Funciona Aí. E a gente fica por aqui preparando a nossa próxima viagem. Você confere o Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima. Créditos finais. Direção João Paulo Procópio. Produção Lívia Faria. Apresentação Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William. Operação de TP Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Agradecimento. Canal Próximo embaixo. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça Essencial 2023.